Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender da hora que você vai ver esse vídeo. A gente já chegou a comentar em outros vídeos sobre o nascimento da filosofia. Então a gente vai recapitular algumas coisinhas aqui. Primeiro, a filosofia ela vai nascer no final do século VII, início do século VI a.C., lá na Grécia, precisamente nas colônias da Ásia Menor e, para ser mais preciso ainda, na ilha de Mileto. Então, este é o local e o berço da filosofia, Mileto. E o primeiro filósofo é Tales. Isso a gente já chegou a comentar. A principal característica da filosofia nascente é que ela tem um conteúdo preciso ao nascer. É uma cosmologia. O que é uma cosmologia? Cosmologia é uma palavra grega formada por outras duas, que cosmos significa universo bem ordenado, mundo bem ordenado, e logos, que quer dizer lógica. Então, o conteúdo preciso da filosofia é tentar entender como é que funciona o universo, como é que funciona o mundo. É tentar descobrir uma ordem racional do mundo ou da natureza. Esse é o conteúdo preciso da filosofia. Outro ponto que a gente precisa ter em mente é que existem duas visões distintas sobre o nascimento da filosofia. Uma afirma que a filosofia ela tem grande dívida com o pensamento oriental, ou seja, os gregos eles souberam, tiveram contato com outros povos orientais, como por exemplo egípcios, persas, e souberam transformar este pensamento, ou seja, a visão de que a filosofia ela teria grandes dívidas com o pensamento oriental. E uma outra visão que acredita que a filosofia é praticamente um milagre grego, ou seja, o que faz dos gregos um povo extremamente excepcional. A filosofia ela surgiu de modo espontâneo na Grécia e que surgiu de maneira inesperada. Ou seja, aconteceu naquele momento e isso se deve apenas ao fato dos gregos. Tá. Ali pelo século XIX, início do século XX, alguns pesquisadores e historiadores começaram a perceber que essas duas visões elas estavam certas. Elas não eram tão antagônicas em si. Como assim antagônicas? Não tão diferentes entre si, elas se complementavam. Porém, era necessário retirar os excessos. Então, a visão oriental ela durou durante muito tempo, principalmente ali no início, nos primeiros anos da era cristã, entre o século I, segundo, terceiro, principalmente com grande influência do pensamento político, que acreditava, como os romanos eram herdeiros da cultura grega, eles acreditavam que por ser herdeiros da cultura grega e que como os gregos conseguiram transformar todo tipo de conhecimento oriental, eles queriam dizer que a cultura romana, greco-romana, seria uma cultura extremamente elevada diante das outras. E também religiosa. Haveria a ideia de que, por ter contato com outros tipos de conhecimentos orientais, como os egípcios, a religião ela teria uma ligação ali com a filosofia. Então, essa visão ela foi sustentada dentro do âmbito religioso para afirmar que tanto os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus Cristo, todo o seu tipo de conhecimento, todo o seu tipo de discurso era fundamentado em filosofia. Ou seja, desde das narrativas proféticas do Velho Testamento, passando pelo Novo Testamento e até pelo próprio discurso de Jesus Cristo, poderia justificar todo essa ideia filosófica por trás do discurso evangélico. Então, quando os pesquisadores começaram a retirar esse tanto de exagero por trás dessas duas visões, perceberam que essas duas visões elas se complementavam. Os gregos, sim, têm dívidas grandes com o pensamento oriental. Eles, com esse contato por meio das navegações com outros povos, com outras culturas, eles imprimiram características tão profundas nesses conhecimentos
que até parecia ter sido criadas por ele mesmos, ou seja, essa mudança ela foi tão profunda e tão significativa que dava o aspecto que a filosofia ela poderia ter sido um milagre grego. Mas não, os mitos eles vão ter a sua influência direta com o pensamento oriental, vai ter influência com outras culturas e por aí vai. Em relação aos conhecimentos, os gregos transformaram em ciência. Então, por exemplo, os conhecimentos matemáticos, geométricos, provenientes de outros povos, os gregos eles transformaram isso em ciência. E com relação à organização social e política, os gregos não inventaram apenas a ciência nem a filosofia, mas inventaram também a política, ou seja, a forma de organização social e organização política já existia. O que os gregos fazem é separar aquele poderio doméstico do poderio patriarcal, ou seja, o homem manda na sua tribo, dentro da sua casa, e expandir isso para a cidade, ou seja, distinguir o poder doméstico do poder político, ou seja, existe então uma distinção de poderes. E essa distinção é tão profunda que os gregos eles inventam a democracia, ou seja, o berço da democracia surge na Grécia. E isso a gente vai ver um pouco mais para frente, que a política é extremamente essencial para o nascimento da filosofia. As principais características da filosofia nascente, segundo a Marilena Chauí, no seu livro Convite à Filosofia, que é este aqui, ela diz que os principais traços dessa filosofia nascente, as principais características são a tendência à racionalidade, tendência a oferecer respostas conclusivas para os problemas, isto é, colocando um problema, sua solução é submetida à análise, à crítica, à discussão, à demonstração, nunca sendo aceita como uma verdade, se não for provado racionalmente que é verdade. Exigência de que o pensamento apresente suas regras de funcionamento, isto é, o filósofo é aquele que justifica suas ideias, provando que segue regras universais do pensamento. E recusa as explicações estabelecidas e, portanto, exigência de que para cada problema seja investigado e encontrada a solução própria exigida por ele, e tendência à generalização, isto é, mostrar que uma explicação tem validade para muitas coisas diferentes, porque sob a variação percebida pelos órgãos de nossos sentidos, o pensamento descobre semelhanças e identidades. Então, são 5 características principais da filosofia nascente. Primeiro, tendência à racionalidade, tendência a oferecer respostas conclusivas para os problemas, exigência de que o pensamento apresente suas regras de funcionamento, recusa de explicações pré-estabelecidas e tendência à generalização. Essas são as 5 características principais da filosofia nascente. O objetivo desse vídeo é fazer, então, uma revisão de tudo aquilo que a gente já viu até aqui. Então, a gente viu a ideia do nascimento da filosofia, essas duas visões conflitantes que acabam, então, se complementando no final, que é a visão oriental e a visão de milagre grego, ou seja, essas duas visões elas se complementam e dão sentido, então, a explicar por que os gregos conseguiram criar a filosofia, criar a ciência, e também mostrar as principais características desse pensamento que surge ali na Grécia. Espero que esse vídeo tenha sido elucidativo. Caso não seja, pode deixar suas dúvidas nos comentários ou entrar em contato comigo pelo Messenger no Facebook. Por hora é só. Tenha então um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.